A operação da Polícia Federal teve como alvo os deputados Sóstenes Cavalcante e Carlos Jordi, os dois do Partido Liberal. Na casa do deputado Sóstenes, aquele líder da oposição na Câmara, foram encontrados mais de R$400 mil em dinheiro, hein? Dinheiro dentro de um pacote preto guardado em um armário. Que será esse dinheiro? Os valores seriam fruto de desvios de contas parlamentares. Que sobre o valor encontrado em minha residência, trata-se de recurso lícito da venda de um imóvel de minha propriedade. E aprendam uma coisa: dinheiro de corrupção não aparece lacrado, identificado e recolhido oficialmente na sua residência. É exatamente por isso que a gente está com a nossa enquete aqui hoje e já tem muita gente participando. A gente está perguntando o seguinte: políticos de direita estão sendo perseguidos? Foi o que disse o deputado Sóstenes Cavalcante ali naquela entrevista. Ele falou isso: olha, estamos sendo perseguidos, a gente está sendo perseguido pela polícia porque nós somos de direita, conservadores. Será? O que você acha? Sim ou não? Responde aí na nossa enquete, participa com a gente. E nós vamos falar também sobre quem são os deputados que vão assumir as vagas deixadas por Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem, que tiveram os mandatos cassados. Ambos tiveram os mandatos cassados ontem e perderam. Alexandre Ramagem está fora do país, considerado foragido, condenado aqui no Brasil a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Está disparando vídeo na internet. Ele e também Eduardo Bolsonaro teve o mandato cassado aí por tentar interferir na justiça, causando aí sanções do governo norte-americano contra o nosso país. E a gente vai trazer também as atualizações sobre o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, que teve confirmada a indicação para uma outra cirurgia. Mais uma vez, outra cirurgia. Os laudos médicos indicam a necessidade da correção de 2 hérnias e a defesa insiste em uma mudança do regime de prisão. Está em regime fechado agora, mas a defesa insiste para que ele vá para casa, cumprir pena em casa, devido ao estado de saúde em que se encontra o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Logo depois da vinheta, a gente traz essas e outras notícias para você. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, alvo de uma operação da Polícia Federal, hoje negou irregularidades e afirmou ser vítima de perseguição política por ser de direita. Sóstenes afirmou que o dinheiro encontrado em um endereço ligado a ele, cerca de R$430 mil em espécie, em dinheiro, é resultado da venda de um imóvel em Minas Gerais. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão contra Sóstenes e também contra o deputado Carlos Jordi, ambos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. O deputado disse ainda que a investigação não tem fundamento. Classificou a ação como mais um ataque ao campo conservador do nosso país. Ele também estranhou o momento dessa operação, que ocorre dias após Flávio Bolsonaro anunciar pré-candidatura à presidência da República. Sobre o valor, em dinheiro, o deputado disse que foi resultado de pagamento de um imóvel, que foi lícito, que ainda não havia depositado por causa da rotina intensa de trabalho. Sobre o valor encontrado em minha residência, trata-se de recurso lícito da venda de um imóvel de minha propriedade. E aprendam uma coisa: dinheiro de corrupção não aparece lacrado, identificado e recolhido oficialmente na sua residência. Quem quer viver de dinheiro de corrupção, bota em outro lugar. Vendi um imóvel, o imóvel me foi pago com dinheiro lícito, está lacrado, tem a origem, então não tenho nada a temer. Nós vamos continuar a nossa luta enfrentando a esquerda, que na verdade o que eles querem com esse tipo de operação? Ocultar. Como é que falaram aí o nome do Lulinha? O amigo? Filho do cara. O filho do cara. Eles querem ocultar com esta investigação e botar um pano de fundo para que ninguém saiba do Brasil quem é o filho do cara. Mas nós da CPMI vamos atrás do filho do cara, porque o Brasil precisa conhecer quem é quem neste país.
A Polícia Federal investiga a suspeita de que uma locadora de veículos tenha sido usada para lavar dinheiro em um esquema de desvio de cotas parlamentares envolvendo os deputados Sóstenes, Cavalcante e Carlos Jordi do PL do Rio de Janeiro, né? E há ainda tudo em apurações. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, há indícios de acerto entre parlamentares e assessores para contratar a empresa que seria controlada por um funcionário de gabinete e administrada por familiares para receber recursos da Câmara. O deputado Sóstenes Cavalcante também negou qualquer irregularidade nesse caso. Um ano atrás, exatamente um ano atrás, houve uma operação da Polícia Federal startada, pasmem os senhores e as senhoras, startadas porque dizem que eu tenho um carro alugado abaixo do preço de mercado, o que é verdade. Eu tenho um Corolla desde o meu primeiro mandato alugado, esse contrato feito, e quem sempre contrata carros aqui para nós parlamentares são os nossos assessores, neste caso meu motorista, que contratou junto a uma empresa esta também, que também presta o mesmo serviço de locação de carro ao deputado Jordi. E o carro, para quem quiser ver, se a Polícia Federal quisesse de verdade fazer uma investigação séria, era só pedir às câmaras da Câmara dos Deputados se eu tenho este carro ou não, porque a acusação é de que eu lavo dinheiro de um contrato de R$ 4.500 de um carro. Ora, tem deputados da esquerda aqui que alugam também carro da cota parlamentar, que pagam 7, tem gente que paga até R$ 8.000. E eu não estou falando que eles estão praticando nada ilícito, porque cada um contrata o carro que quiser. No meu caso, como eu gosto de gastar menos com aluguel de carro, o nosso carro tem 2 anos de uso sempre. Por isso que eu pago mais barato do que é o preço de mercado. Mas o carro sempre esteve aqui, as câmaras do estacionamento do meu gabinete, é só ir lá buscar ver se eu estou colocando algum contrato para ressarcimento ilícito. Isso é para começar a história. Não tem nada de contrato ilícito, não tem nada de lavagem de dinheiro. Pois é, em um vídeo publicado no X, o Jordi disse que é vítima de uma perseguição que, segundo ele, é implacável. Pessoal, hoje, dia 19 de dezembro de 2025, dia do aniversário da minha filha, 7 da manhã, a Polícia Federal acabou de sair daqui. Fizeram uma busca-apreensão em mim, mais uma busca-apreensão. Aliás, parece que buscam sempre fazer essas diligências contra mim em aniversários de pessoas da minha família. No dia 18 de janeiro de 2024, fizeram uma busca-apreensão na minha casa. Minha mãe, inclusive, dormia aqui, era aniversário da minha mãe, alegando que eu teria alguma participação com 8 de janeiro e pegaram uma foto forjada, que era uma foto, na verdade, de uma pessoa na posse do Bolsonaro e diziam que era do 8 de janeiro. No dia 19 de dezembro do ano passado, fizeram essa busca-apreensão com esse mesmo motivo aqui, por determinação de Flávio Dino, fizeram nos meus assessores. E era aniversário da minha filha. E hoje, novamente, evidente, aniversário da minha filha, e estão fazendo novamente essa busca-apreensão covarde, alegando que eu teria desviado recursos da cota parlamentar para uma empresa de fachada com aluguel de carros, sendo que é a mesma empresa que eu alugo carros desde o início do meu primeiro mandato. A mesma empresa que o deputado Sóstenes, que também acredito que esteja também sendo alvo de busca-apreensão, que também aluga veículos dessa mesma empresa desde o início do primeiro mandato dele. E a alegação deles é tosca. Eles dizem que chama muito a atenção o número de veículos dessa empresa, que aluga para vários outros deputados, inclusive, dizendo que as outras empresas têm mais de 20 veículos na sua frota, e a Haruê Locação de Veículos tem apenas 5 veículos, por isso seria uma empresa de fachada. Eu sei o que eles estão fazendo. Isso aqui é mais do que querer nos intimidar, é uma pesca probatória, é fishing expedition. Eu não vou me deixar abalar com isso. Mesmo fazendo essa covardia também com os meus pais que estão fazendo. Eles estão indo também, eles estão fazendo essa mesma busca-apreensão na casa dos meus pais. 2 senhores de idade, 2 idosos. Mas nós não vamos nos intimidar. Eu não vou baixar minha cabeça para essa covardia. Isso aqui para mim vai ser mais um instrumento de ânimo para enfrentar essa tirania, essa ditadura do judiciário, que persegue seus adversários utilizando o aparato da justiça, o aparato público, o aparato estatal.
Nós vamos vencer essa batalha ano que vem. Eu não vou jamais deixar com que isso aqui possa me intimidar, me coagir, me fazer baixar a cabeça. Eu vou enfrentar de cabeça em pé tudo isso e vamos vencer essa batalha ano que vem. E a repórter Lara Alves chega agora com informações sobre a posição do presidente da Câmara dos Deputados, deputado Hugo Motta, depois da operação de hoje contra os colegas parlamentares Sóstenes Cavalcante e Carlos Jordi. O presidente falou também sobre o projeto de lei da dosimetria e sobre a perda dos mandados de Eduardo Bolsonaro e também de Alexandre Ramagem. Ei, André, boa noite para você, boa noite também para a Luciene, para todos que estão conosco. Pois é, amanhã foi de café com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, nesta que foi a primeira grande entrevista coletiva desde que ele assumiu a presidência da Câmara dos Deputados em fevereiro deste ano. Claro que Hugo Motta optou por fazer um grande balanço de sua gestão, defendeu que a Câmara avançou em temas bastante importantes, sempre reforçando a questão da segurança pública, mas foi sim interpelado a respeito de outras questões urgentes e também mais recentes e polêmicas envolvendo a Câmara dos Deputados. A primeira delas, inevitavelmente, foi a operação da Polícia Federal, que na manhã desta sexta-feira mirou os deputados Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, e o líder da bancada do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, também eleito pelo Rio de Janeiro. Hugo Motta abriu essa conversa já respondendo que teve contato com o diretor-geral da Polícia Federal, o Dr. Andrei Rodrigues, que passou a ele informações sobre a operação. Na verdade, o informou a respeito da operação, dizendo que teria como alvos esses parlamentares, mas não entrou em detalhes sobre as acusações e sobre o inquérito envolvendo esses dois políticos. Hugo Motta disse que sabia que tinha alguma relação com questão de gabinete, nisso ele se referia às cotas parlamentares, que são o alvo central da operação desta sexta-feira, e disse, portanto, que não faria nenhum pré-julgamento da situação dos dois deputados Sóstenes e Carlos Jordi. Essa foi uma breve declaração do presidente da Câmara. Inclusive, ele falou sobre a autorização dada pelo ministro Flávio Dino para que a Polícia Federal fizesse essa operação mirando os dois parlamentares que detêm foro. Ele disse que o Supremo Tribunal Federal está em sua função e que cumpre sim suas prerrogativas ao determinar que as investigações sejam feitas. Logo em seguida, ele foi perguntado também sobre outros temas bastante polêmicos e importantes que perpassaram este ano de 2025 na Câmara dos Deputados. Um deles foi justamente a questão do projeto de lei da dosimetria, que propõe uma redução de penas para os condenados pelos crimes ligados ao 8 de janeiro. Entre os beneficiados está o ex-presidente Jair Bolsonaro, que pode ter um regime fechado de, no máximo, 2 anos e alguns meses de prisão se esse projeto virar lei. Mas uma questão que foi perguntada para Hugo Motta é justamente a respeito do veto já declarado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a essa proposta. Lula disse ontem em café com jornalistas, setoristas que cobrem o dia a dia do Palácio do Planalto, falou também para alguns interlocutores, entre eles a ministra da Articulação Política, Gleisi Hoffmann, que tem sim esse desejo, essa certeza de que vetará o projeto de lei da dosimetria. Quando questionado sobre isso, Hugo Motta disse que o momento é aguardar a decisão do presidente da República sobre o que ele tem a dizer sobre o PL da dosimetria, ver o que ele fará para, em seguida, então, Hugo Motta se sentar com o presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, para decidir o que será feito. A sessão convocada para derrubar um veto presidencial depende diretamente da vontade do presidente do Congresso Nacional. Então isso é uma escolha, uma posição de Davi Alcolumbre que, claro, vai ser conversada com Hugo Motta. Ele disse que também pretende ouvir nesse sentido os líderes que representam as bancadas dos partidos na Câmara. Outro assunto que também foi tratado por Hugo Motta neste café com a imprensa foi justamente as cassações dos deputados Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, e Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo. A questão de Eduardo, ele disse que já é um ponto dado, um fato concreto, porque havia sim
sido ultrapassado o limite de faltas permitido pela Câmara dos Deputados, até que um deputado, então, perca seu mandato. Então, foi declarada de ofício pela mesa diretora da Câmara dos Deputados a perda do mandato de Eduardo por faltas. É importante dizer que esse ofício com a cassação de Eduardo e também de Alexandre Ramagem não foi assinado pelo vice-presidente do PL, o deputado Altineu Cortes, do Rio de Janeiro, que é vice-presidente da Câmara dos Deputados. Ele foi substituído por um outro nome do PL, que inclusive foi bastante criticado por ter assinado esse ofício. Quem também não assinou foi o outro vice-presidente da Câmara, o deputado Elmar Nascimento, do União Brasil da Bahia, que é ali um aliado direto do bolsonarismo na Câmara dos Deputados. Agora, falando sobre Alexandre Ramagem, tem um ponto bastante importante na declaração de Hugo Motta, que ele disse de forma bastante clara que optou decretar a perda de mandato por ofício para evitar um estresse institucional, ou seja, evitar uma rusga ali com o Supremo Tribunal Federal, como aconteceu em relação ao caso da deputada Carla Zambelli. É importante dizer que chegou para o Congresso Nacional, para a Câmara dos Deputados, determinações parecidas do Supremo Tribunal Federal em relação a Carla Zambelli e também a Alexandre Ramagem. Isso porque os dois são condenados, sofreram condenações criminais. Carla Zambelli a 10 anos de prisão pela invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça e Alexandre Ramagem a pouco mais de 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. O Supremo Tribunal Federal, então, remeteu à Câmara dos Deputados uma ordem determinando que a Câmara decretasse a perda do mandato desses dois parlamentares. No caso de Zambelli, o Hugo Motta optou por deixar essa decisão para confirmar a perda do mandato para o plenário da Câmara dos Deputados. E é aí que morou o problema e todo esse estresse institucional que o presidente da Câmara falou justamente hoje. Porque quando foi levada essa decisão ao plenário, o PL, partido da Carla Zambelli, conseguiu se mobilizar ali para evitar uma cassação no plenário. Então foi necessária uma segunda ordem do ministro Alexandre de Moraes, decretando a perda imediata do mandato dela. Então, para evitar que isso acontecesse no caso de Ramagem, a mesa diretora, ali envolvendo vice-presidentes, também secretários e suplentes, junto com o presidente Hugo Motta, decidiu, portanto, decretar de ofício a perda do mandato de Alexandre Ramagem. Esses foram alguns dos temas tratados pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, nesse café da manhã, com os repórteres que cobrem ali o dia a dia da Câmara dos Deputados. Um outro ponto que ele também tratou, e aí já trazendo um pouquinho para Minas Gerais, foi justamente sobre a indicação do deputado do PT, Odair Cunha, para o Tribunal de Contas da União. Ele confirmou que esse acordo aconteceu para que o PT o apoiasse em sua candidatura para a presidência da Câmara e, portanto, essa indicação de Odair para o Tribunal de Contas da União deve sair já no primeiro semestre de 2026. Essa é uma articulação que vai ser feita logo de cara pelo próprio presidente da Câmara dos Deputados, André. É isso, Lara. Obrigado pelas informações. Dei boa noite para Lara, né? E para Lara e também para um outro participante que entrou com a Lara ali. O Joel até comentou aqui no chat, ó. Gato bonito, hein? É o Jorge que participou ali com a Lara, ó, o gatinho da Lara. Deu, até olhando para a câmera, deu uma paradinha ali para ver o que tá acontecendo. Deixa eu dar um oi lá pro pessoal do Tempo News. É o Jorge, viu? O nome dele, muito bonitinho. Isso aí, Lara. Agora, gente, vamos chamar a Lu Landim aqui para trazer outras informações também pra gente. Ô, Lu, chega sexta-feira, muito boa noite para você, né? A gente nos cumprimentou aqui no começo do jornal. Boa noite para você. Chega sexta-feira, a gente achando que vai dar aquela aliviada, mas que nada, já começa cedo, logo com uma operação da Polícia Federal numa casa lá ligada a Sóstenes Cavalcante, R$400 mil, um saco preto dentro do armário. Essa Brasília aí não para não, hein? Boa noite, André. Boa noite para você. Boa noite para todo mundo que acompanha a gente. Olha, a gente fala que já tem algum tempo que a gente não tem paz aqui em Brasília às sextas-feiras, viu? A gente costumava ficar na redação nesses dias, né? Esse dia da semana específico, né? Mas agora tá complicado e já tem algum tempinho, né? Essa operação de hoje acordou a gente, que a operação da Polícia Federal que mirou os deputados Sóstenes Cavalcante e Carlos Jordi, os dois do PL, do
do Partido Liberal, e lembrando também que foi o desdobramento de uma operação realizada também há um ano. Há um ano, assessores dos dois deputados foram alvos da PF, e agora a gente teve uma operação mandados cumpridos de forma mais direta contra os deputados Sóstenes Cavalcante e Carlos Jordi, que negaram as acusações, negaram qualquer irregularidade, mas sim mais uma operação que acordou a gente hoje aqui em Brasília. Pois é, agora também vamos trazer aqui, convidar para a gente entender todo esse assunto, né, sobre essas investigações da operação, com o advogado criminalista Antônio Veloso Neto, a quem eu já dou boa noite e agradeço por aceitar o nosso convite mais uma vez aqui. Boa noite, André. Boa noite, Luciene. É isso aí. Então... É um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso em recebê-lo mais uma vez. É a operação da Polícia Federal, deputado federal, R$430 mil dentro de um saco, escondido dentro do armário. Escondido não, guardado dentro do armário. Isso é normal, Veloso? Não, não é normal. Causa espanto, né? Dinheiro em casa, num país intranquilo como o nosso, é correr muito risco, né? Foi muito estranho esse saco preto com R$430 mil do deputado Sóstenes Cavalcante. Vejamos as operações antes, o medo era na quinta-feira, agora a operação não tem mais dia, acontece todos os dias da semana. Então hoje Brasília acordou pegando fogo. Dessa forma, são 2 deputados pelo PL ligados a Jair Bolsonaro, e imagino que Sóstenes tem alguma explicação. Ele diz que a origem disso é uma venda de um imóvel, ele não diz qual imóvel, quando, para quem vendeu, ou seja, quem sacou esse dinheiro não se saca de uma vez numa agência bancária, isso só é transportado para o carro forte. Então realmente é muito estranho. O que esse dinheiro fazia na casa do deputado Sóstenes Cavalcante? Agora, o que isso pode trazer de problemas para o deputado, em que é inclusive líder do governo lá na Câmara? Isso pode trazer algum problema para ele, se ele não conseguir comprovar a origem desse dinheiro? Porque não tem jeito. Se ele vendeu um imóvel, tem lá um documento mostrando que ele vendeu, onde foi, tudo mais. Se ele não tiver essa comprovação, isso pode trazer que tipo de complicação para um deputado nesse caso? Olha, você ter dinheiro em casa não é algo ilícito, certo? Você tem que justificar porque você mantém R$430 mil em casa. Agora, a descoberta desse valor é oriundo de uma investigação da Polícia Federal, que não começou ontem nem há uma semana. Então a polícia, quando foi ao Supremo Tribunal Federal buscar uma autorização para uma busca e apreensão, e foi concedida pelo ministro Flávio Dino, ela estava recheada de provas da ligação desses deputados com algum esquema criminoso. Exemplo, cita a sua reportagem uma locadora de carro. Muito estranho, uma locadora de carro que tem 5 veículos em sua frota. 2 deputados alugam, sobram 3. É mais barato. Aí foram procurar essa locadora, ela já não existe mais, ela está com as atividades suspensas. E ele continua pagando isso, ou seja, isso é verba de gabinete para o uso e o gasto do deputado. Esse é o dinheiro público. E esse desvio de dinheiro público acaba gerando um crime de peculato, um crime com pena alta. Então, o deputado Sóstenes, ele está complicado, vamos dizer, a situação dele não é boa. E ele vai ter oportunidade de se explicar, creio eu que sim, mas até agora eu não consegui explicar nada. Olá, Antônio, boa noite. Eu queria entender, na sua avaliação, o que uma situação como essa simboliza para a Câmara dos Deputados como instituição. Descredibiliza, de alguma forma, perante a opinião popular? Totalmente. O deputado Sóstenes Cavalcante, ele aparece na mídia diariamente xingando o governo Lula, xingando ministros do Supremo Tribunal Federal e apoiando Jair Bolsonaro, que para ele seria um injustiçado. E hoje ele é encontrado com esse dinheiro e ele também é investigado
no desvio de dinheiro público, porque não chegou nele à toa, chegou nele através de uma investigação. É a desmoralização da política, dos políticos. É toda semana um escândalo. Você vê, como disse a jornalista, não se tem mais sossego em Brasília. Antigamente parecia que tudo melhorava na sexta-feira. Não, sexta-feira também acontece tudo. Ou seja, não para. A polícia está aí trabalhando. Ele fez um discurso tosco dizendo que foi para desviar a fraude do INSS, que foi para desviar a participação de filho de Lula em algum esquema de corrupção no INSS. Isso não é nada, isso não se provou nada. O que se provou foi o que se viu: sacos de dinheiro na posse do senador, do deputado Sóstenes Cavalcante. Ele que tem que explicar isso. Pois é, a gente ouve falar, né, em dinheiro, houve um tempo em que era dinheiro na cueca, dinheiro escondido aqui e ali, Isso. Agora dentro do armário ali não tem como provar, afinal de contas, o que vai acontecer daqui para frente. Agora, o que se ouve muito no que diz respeito às pessoas que estão sendo alvo dessas operações isso é perseguição, estão perseguindo pessoas da direita, perseguiram Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, caçaram o mandato dele, estão perseguindo porque o ano que vem tem eleição, vocês vão ver. O outro, Carlos Jordi, disse que por que tem a ver o dia do aniversário da minha filha, vieram fazer essa operação no aniversário da minha filha. São coisas que são totalmente fora da realidade que a gente está trazendo aqui, de uma operação que vai à casa de um deputado, né, Veloso? Vai lá, recolhe 400 mil reais, o outro deputado vai e diz que é normal uma locadora com 5 carros. Eu não tenho tanto conhecimento assim de locadoras, mas uma locadora com 5 carros é muito curioso. Imaginar, tem 5 carros só essa locadora. Quer dizer, isso tudo tem um cheiro bastante peculiar, né, Veloso? É o cheiro do desvio de dinheiro público, não tem outra resposta. Infelizmente, é uma vergonha, os políticos não cansam de passar vergonha, ou seja, não se fala uma locadora de veículo. Eu tenho 5 veículos, eu sou a locadora Haruê. Quantos carros você tem? 5. Um eu loco para o Sóstenes e outro eu loco para o Jordi. Sobram 3 para o público em geral. Está errado, está muito esquisito. Por isso que eu digo, essa investigação é muito sério. Você invadir, chegar às 6 horas da manhã na casa de um deputado federal, de quem quer que seja. O ministro não iria dar uma ordem de busca e apreensão se não tivesse calcado em provas robustas. O ministro Flávio Dino é muito sério. Ele não daria uma busca e apreensão, uma autorização de busca e apreensão à toa. Ou seja, há uma investigação já há muito tempo sobre esse desvio de verba pública. E não só desses 2 deputados, eu creio que tem outros também envolvidos.